Boa tarde, estamos começando mais uma transmissão do Amazonas Atual pela fanpage do site no Facebook. Agora para entrevistar o Marcelo Ramos, que é pré-candidato a governador do estado. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Fabinho, boa tarde, Rosine, boa tarde a todos que estão assistindo aí pela fanpage. O PR, 2 sábados atrás, né, definiu que apoiaria uma candidatura do Marcelo Ramos, mas isso não estava certo ainda, pelo menos foi o que foi dito lá e o que o Amazonas Atual publicou. Dependeria de composições, de acertos com outros partidos. Como é que está essa situação hoje? Primeiro, Fabinho, essa regra é uma regra que não serve só para um candidato do PR. Essa regra serve para qualquer candidato que não seja candidato só para marcar posição, que seja candidato com desejo de ganhar. Qualquer candidato que seja candidato com desejo de ganhar, a candidatura pressupõe um conjunto de forças políticas que garantam tempo de TV, que garantam capilaridade, principalmente numa eleição estadual, ampliação das bases no interior do estado. Então essa regra que serve para mim e que serve para qualquer candidato que pretenda ganhar a eleição. Claro que ela não serve para um candidato que só quer marcar posição. Ela não servia para mim em 2014. A minha candidatura de 2014 era uma candidatura que, óbvio que você faz campanha querendo ganhar, mas que a gente sabia que era muito mais uma tentativa de apontar um novo caminho. Hoje não. Nós queremos construir uma candidatura que tenha força suficiente, musculatura suficiente para vencer as eleições. Nós temos dialogado com uma série de partidos. Há um campo político, que foi o campo político que me apoiou para a prefeitura. Não é fácil a construção disso. E por que não é fácil a construção disso? Porque esse campo político que me apoiou para a prefeitura, ele é formado por algumas lideranças da política tradicional do nosso estado, e a tradição da política tradicional do nosso estado é ganhar a eleição antes da eleição começar. Ou seja, como é que ganha a eleição antes da eleição começar? Colocando 2 iguais para concorrer. Então, há uma mobilização no sentido de que a eleição se polarize entre 2 iguais. E nós temos insistido de que o momento exige algo novo, de que o momento exige algo diferente, que é a hora desses políticos mais tradicionais entenderem que eles podem dar uma grande contribuição para o futuro do estado, aconselhando, participando, emprestando a sua experiência, mas que a cidade, que o estado, que o país exige o início de um processo de transição por novas lideranças, por novas práticas, pelo novo jeito de ver a administração e de ver o mundo. Em 2016, você participou da eleição municipal e concorreu no segundo turno com o prefeito Arthur Virgílio. Desde o primeiro turno, naquela campanha, o que foi batido muito, principalmente pela campanha do prefeito, de que você estava aliado a um grupo da velha política ali, o Melo, o Omar e outros, o Alfredo Nascimento, que é do seu partido, e que ali não haveria mudança, né? Mas inclusive bateu nessa tecla de que aquele grupo que estava no comando do governo do estado, que tinha denúncia de corrupção, se ganhasse a prefeitura seria um risco, né? Como é que você se prepara agora para uma nova campanha, dialogando com esses mesmos grupos? Eu acho que tem uma diferença prática entre o atual prefeito, o reeleito, o grupo que se uniu em torno dele para ganhar a eleição e eu. Eu não tenho meu nome envolvido em nenhum escândalo. Ponto. Se tiver, que alguém é presente. Agora, falando em grupo e falando nessa sua condição, né, de candidatura, como é que o senhor explica o senhor ter essa condição de não ter o nome envolvido em escândalos de corrupção, né? Ser um candidato que não é o mesmo candidato de 2014, só tem densidade de votos, só tem chances de ser, as pesquisas mostram aí, sair vitorioso nessa eleição suplementar. E o seu grupo não lhe aceita como cabeça de chapa. Como o senhor explica isso? Na verdade, primeiro a gente tem que perguntar quem que não me aceita como cabeça de chapa. Quem está lhe aceitando como cabeça de chapa? Existe uma parte do grupo que aceita como cabeça de chapa. E existem outros que legitimamente querem ser candidatos. O deputado Davi Almeida é governador, é absolutamente legítimo que ele pretenda ser candidato. Agora é óbvio que há um movimento também que aí não é contra o Marcelo, que aí é pela tentativa da manutenção do status quo das coisas como sempre foram. Qual é a forma mais fácil de manter as coisas como sempre foram? Se a gente olhar
de 82 para cá, em 82 disputou o Gilberto e o Josué. Depois foi o Amazonino e o Gilberto, depois o Eduardo e o Amazonino, depois o Alfredo e o Omar, depois o Amazonino e o Eduardo. Ou seja, a eleição mais ou menos que termina antes de começar. Então, há um movimento para que a eleição seja polarizada, né, entre duas candidaturas tradicionais. Quem é que faz esse movimento? Quem acha que as coisas têm que continuar como estão ou como estavam no passado. Eu acredito sinceramente que a gente tem que ouvir as vozes das ruas. A corrupção não começou com a Lava Jato, né? Então a gente tem que ouvir as vozes das ruas. As vozes das ruas clamam por algo diferente, clamam por uma nova conduta, por uma forma de nova forma de enxergar a coisa pública. Isso significa que esses políticos mais experimentados não devem participar? Claro que não. Agora eles devem participar na condição de quem já viveu mais e de quem pode aconselhar, evitar que os mesmos erros sejam cometidos, entendendo que o Brasil exige o protagonismo de novas lideranças. Ponto. É como eu penso, se essa opinião vai prevalecer no grupo, isso é uma luta no bom sentido diária. Você falou que algumas lideranças desse grupo político querem o senhor também, que pensam, quais são essas lideranças que pensam como o senhor nesse momento? Lá, não dá para a gente abrir, porque o que aconteceu? As pessoas esperam o processo se desenrolar, né? Então não dá para eu ficar dizendo, olha, esse aqui para que as pressões surjam, para que os movimentos surjam. O que eu quero dizer é que hoje eu sinto que reúno melhores condições entre os outros quadros do grupo para se apresentar como uma alternativa viável de vitória eleitoral. Existem de uma vitória eleitoral que represente esse novo tempo que o país está vivendo, com o país sendo passado limpo pela Lava Jato e por outras coisas que têm acontecido no nosso país. Se existem outras lideranças no grupo, existem. O deputado Davi Almeida é uma delas. O senhor falou entre os 4 do grupo. Tem 4 que não falei entre entre os quadros. Os quadros do grupo. Os quadros. Mas o Serafim me apoiou no segundo turno, o PSB tem apresentado um candidato, o Silas me apoiou no segundo turno, o PRB tem apresentado um candidato, o deputado Davi Almeida se propõe como candidato. Eu ainda entendo que o esforço deveria ser de reunir todo aquele grupo que caminhou junto no segundo turno. Vai me parecendo que as soluções que apresentam não conseguem unir. Tanto que o PSB já lançou um candidato, o PRB já lançou um candidato. Então, qual deveria ser o esforço? Quem é o nome dos candidatos que é capaz de juntar o máximo de pessoas, de partidos possíveis para o enfrentamento desse processo eleitoral, sem perder a perspectiva de que essa candidatura tem que ser conectada com esse tempo. O senhor acha que corre risco de virar o Marcos Rota dessa eleição? Porque o Marcos Rota, ele aparecia bem nas pesquisas, o senhor também aparece, e aí houve uma negociação que ele acabou confirmando nessa última semana, ele foi surpreendido e acabou virando vice, né, no grupo, naquela aliança do PMDB e PSDB, que foi ali, vamos dizer, a revelia dele, mas ele não estava bem informado a respeito do momento que houve essa aliança, e acabou virando vice, né, enquanto ele trabalhava para a candidatura dele ser a cabeça de chapa. Você acha que corre risco? Olha lá, eu acho que são cenários diferentes. Na eleição que o Marcos Rota virou vice, o Marcos Rota era ali o segundo, geralmente empate técnico comigo, que era o terceiro nas pesquisas, e ele virou vice do primeiro. O que não vão conseguir me convencer é que eu tenho que ser vice de alguém que tem menor potencial eleitoral do que eu. E isso não se mede pela alegria, pelos olhos, pelo gostar, pelo querer. Isso se mede pelo único instrumento que até agora foi inventado antes do voto nas urnas, que é a pesquisa. Em todas as pesquisas, o único nome desse grupo capaz de enfrentar a igualdade de condições e de vencer o candidato que representa outro grupo sou eu. Não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que faço pesquisa, eu nem tenho dinheiro para fazer pesquisa. A gente já leu em sites aqui em Manaus
que o senhor poderia ser candidato a vice do Eduardo Braga, que aí seria um de menor potencial com um de potencial maior, né? De acordo com as pesquisas. Existe essa possibilidade? Olha lá, eu não vejo nenhum argumento para eu ser vice por um motivo simples. Quando simula o segundo turno, eu estou na frente dele. A única pesquisa que eu não estou na frente dele na simulação do segundo turno é a feita pela Action, que é um instituto contratado por ele, que dá 41-39, que é empate técnico. Agora, esse diálogo, ele chegou a ser feito com o PMDB? Não, eu não faço conversa escondida, Valmir. Sim. E às vezes os meus interlocutores reclamam porque eu saio falando para todo mundo. Falei, não, se é escondido, não me chama. Então, eu tive um diálogo com o senador Eduardo Braga, que conversou sobre o cenário político, sobre o que ele imaginava, sobre o que ele sugeria para o futuro, e eu ouvi legitimamente, como todo mundo está conversando com todo mundo. Como o senador Omar conversa com o prefeito Arthur, como o prefeito Arthur conversa com o senador Eduardo Braga, todo mundo está conversando com todo mundo, e a conversa é um elemento essencial da política. Também conversei com o deputado Serafim, conversei com o deputado Silas Câmara, com o deputado Paulderney, com o deputado Átila. Minha conversa é permanente com o deputado Alfredo Nascimento. Então, conversa é um processo natural da política. O senhor estava falando das pesquisas, elas estão sendo feitas muito de forma concentrada ainda em Manaus, né? Onde o senhor é muito mais conhecido em função das outras eleições também. Mas elas vão avançar e as próprias urnas vão conferir votos do interior, que tem feito muita diferença numa eleição para governo do Estado. E aí, nesse contexto, entra um nome que está sendo cogitado no meio político, né, na própria imprensa, que é o do ex-governador Amazonino Mendes. O senhor aceitaria ser vice do Amazonino Mendes? A única pesquisa que tem com o interior, o Amazonino tem 17, eu tenho 12, isso é empate técnico. Sendo que ela ainda não chegou numa dimensão grande do interior do estado. Não, ela chegou onde chegam todas as pesquisas, que são os 10, no Manaus mais 9 municípios, os 9 municípios que junto com Manaus representam 80% do eleitorado, que é onde todas as pesquisas vão chegar. Ninguém vai fazer pesquisa nos 61 municípios do interior, até porque ninguém vai fazer pesquisa em São Gabriel da Cachoeira, porque a grande maioria da população não tá na sede e você não consegue nem pesquisar. E as não publicadas, né? Eu não sei, eu não tenho publicado, eu só sei as publicadas, porque eu não tenho nenhuma. Então, os números que existem hoje no interior, o ex-governador amazonino, ele disputa todos os votos do interior, porque todo mundo do interior conhece ele. Eu disputo os votos das poucas pessoas que me conhecem. Ele tem 17, eu tenho 12. Isso é empate técnico. E chega na capital, eu tenho um percentual muito acima dele, olha lá. Não aceito o serviço do Amazonino, não aceito o serviço do Eduardo, eu acho até que isso é meio deselegante. Eu não encontro elementos nenhum, nem políticos, e nem de pesquisa, e nem conjunturais, que justifique eu ser vice. Não, Marcelo, a gente está fazendo esses questionamentos, não é... Não, eu estou entendendo. Não é tentando ser deselegante, não, mas não, eu estou dizendo, não estou dizendo vocês comigo, não. Estou dizendo deselegante eu dizer, não, eu não quero ser vice dele. O Marcelo do passado até diria isso, mas hoje eu consigo enxergar a grandeza, os valores de quem acertou e errou no passado. Tenho até um sentimento, preciso dizer isso, de gratidão ao ex-governador Amazonino Mendes, porque na minha eleição, ele... jogou para trás todo o nosso histórico de conflito e foi para a rua pedir votos para mim, para a prefeitura. Então eu tenho um sentimento de gratidão, de respeito, de reconhecimento pela trajetória dele. Agora, eleição, a definição de chapa de eleição parte de elementos muito objetivos. Quais são os elementos objetivos? Quem tem maior potencial de voto, quem tem maior potencial de agregar aliados. Correto. Essa questão de agregar aliados me parece ser fundamental nessa eleição, porque é uma eleição curta em que não vai ter tempo de viajar muito para o interior e vai contar muito o tempo de TV de cada candidato, né? É isso que você está buscando nessas alianças? É um tempo de TV maior? Não só o tempo de TV e essa inserção no interior do Estado, porque a inserção no interior do Estado vai dar muito menos pela presença física e muito mais pelas relações com lideranças do interior, apesar de que eu tenho feito um esforço grande. Ontem eu fui em
Anteontem eu fui em Presidente Figueiredo, fiz uma grande reunião. Ontem eu fui em Manacapuru, fiz uma grande reunião. Amanhã eu estarei em Itacoatiara. Segunda-feira eu estarei em Novo Airão e Iranduba. Terça-feira eu estarei em Tefé e Quari. Quarta-feira em Tefé e Quari. Quinta-feira em Tabatinga e Benjamin. E depois já tenho marcado também Careiro Castanho, Manaquiri. Com quem o senhor está reunindo? Só com o pessoal do PR? As reuniões são os encontros municipais do PR, mas como os encontros não são fechados, como não foi o que foi feito aqui na Assembleia, a gente até tem se surpreendido. Eu cheguei lá em Presidente Figueiredo e o meu amigo que estava organizando lá a reunião, o ex-vereador Nito Cordeiro, foi lá comigo e disse: olha, eu estou preocupado, hoje é dia de semana, não sei o quê. Cheguei lá, a Câmara estava super lotada, porque as pessoas estão querendo se apegar em alguma coisa. Esse processo de cassação do governador, ele antecipou o renovar das nossas esperanças. E as pessoas estão tateando encontrar alguém que represente esses anseios de algo novo, de algo diferente. Não digo nem que todo mundo que foi lá foi para me ouvir, mas todo mundo que foi lá falou: pô, tem algo diferente, novo, que justifica eu sair de casa no dia de semana para ir lá ouvir. Sem ônibus, sem água, sem nada, para ouvir um político. Imagina o que é isso hoje. Quem é um político que consegue reunir 10? Agora, esse esforço que se faz aí para agregar partidos, ele tem um custo, né, Marcela? A gente tem percebido, inclusive, o que tem criticado muito diante dessas denúncias de corrupção no Brasil inteiro, é desse modelo de política no Brasil, que você precisa dos partidos aliados para governar, por exemplo. E não tem nenhum apoio, ninguém dá apoio gratuitamente para um candidato, né? Dá apoio pensando no futuro, nos cargos, na acomodação de gente do partido no governo. Como é que você lida com isso? Bom, eu acho que essa eleição, primeiro eu vou falar dessa eleição, depois eu vou responder a pergunta de forma genérica. Essa eleição ela tem uma característica diferenciada. Ela é uma eleição para um mandato tampão, não é uma eleição para 4 anos, onde é possível renovar por mais 4, não é uma eleição com 4 anos de poder e 8 anos de perspectiva. Ela é uma eleição de 500 dias. Próximo governador terá um mandato de exatos 500 dias. Ele pode ser candidato à reeleição, mas ele pode ganhar ou perder a reeleição. O mandato dele será de 500 dias. Mas 500 dias que vão preparar o Estado para um futuro de retomada de desenvolvimento econômico, para um futuro de reorganização da máquina pública do Estado. E também vai preparar as forças políticas para o processo eleitoral de 2018, porque em 2018 não é só o governador, aí é o senador, é o deputado federal, é o deputado estadual. Então eu penso que nessa eleição tem muito mais um rearranjo do ponto de vista das pessoas tentarem encontrar bons caminhos para se viabilizar eleitoralmente em 2018 do que mesmo um fatiar de governos, até porque, e aí eu respondo de forma genérica, a Lava Jato tem demonstrado que isso não cabe mais, objetivamente não cabe mais. Nós precisamos governar com os melhores quadros técnicos, nós precisamos ter a capacidade de atrair quem é de fora da política, mas tem competência, tem expertise para ajudar os governos, e é esse esforço que eu tenho feito. Paralelo a esse esforço político, eu também tenho dialogado com setores empresariais, com setores do comércio, da indústria, com acadêmicos, buscando reunir, e nós faríamos nessa sexta, mas adiamos para a semana que vem por conta da agenda, uma reunião de personalidades do mundo empresarial e acadêmico para começar a elaborar um plano de governo com outras características. Porque toda a campanha você vai falando de saúde, de educação, de segurança, de tudo mais. Só que essa campanha, essa e a próxima, e isso tem a ver com o futuro do nosso país, tem um tema que sem ele os outros passam a ser palavras ao vento, que é retomada do desenvolvimento e geração de emprego e renda. Se o Estado não voltar a andar para frente, não voltar a crescer, qualquer coisa que você fale de saúde, de educação, de infraestrutura e de segurança, é palavra solta ao vento, porque não cabe dentro do orçamento. Então, o grande desafio é o que precisam ser feito nesses próximos 500 dias para que o Estado do Amazonas crie bases sólidas, uma relação de confiança entre o poder público e o setor empresarial, marcos regulatórios mais estáveis,
Não dá para simplesmente um empresário dormir um dia e acordar no outro dia com uma alíquota de ICMS 2% maior. Isso gera instabilidade. E você ter marcos regulatórios estáveis é um elemento essencial para o desenvolvimento da democracia, da economia em qualquer lugar do mundo. O Brasil, quando está estável, cresce. Quando está instável, não consegue crescer. Acabou. Isso é uma regra. Nós já temos a instabilidade de um governador que acaba de cair no meio do mandato. Isso já é ruim. Então, a obsessão pela retomada do desenvolvimento econômico, pela geração de emprego e renda, tem que ser o marco inicial de qualquer plano de governo. Se não conseguir isso, todo o resto não vai dar certo. Porque a lógica de cada vez que o Estado entra em crise, aumentar a alíquota de imposto de produtos que você sabe que as pessoas não podem deixar de comprar, ela está esgaçada. Ela está esgaçada, o cidadão não aguenta mais. Então, qual é a única possibilidade de retomada do desenvolvimento econômico e de retomada do crescimento do orçamento do Estado para que o cobertor, se não for do tamanho do corpo, mas pelo menos consiga cobrir as partes vitais do corpo? É ampliar a base. Como é que amplia a base? Aumento da produção e aumento do consumo. O que o Estado tem que fazer para isso acontecer? Essa é a pergunta que tem que ser respondida nesse processo eleitoral e nós estamos nos esforçando com quadros técnicos para encontrar as respostas para isso. O senhor falava das dificuldades de aliança para essa eleição suplementar em função da outra eleição que está bem ali já para chegar, que é de 2018. E a liderança, há uma liderança Costa no seu partido, no PR, que é o deputado Alfredo Nascimento, que também deve estar de olho em 2018, quando ele vai concorrer aí à reeleição para deputado federal. E as alianças são fundamentais nessa eleição, né, para conseguir vitória numa futura eleição, numa reeleição. O senhor acha que essa conjuntura da necessidade dessa liderança do seu partido, ela não vai entrar em conflito com todas essas suas ideias e a sua coragem, né, de enfrentar esse processo eleitoral? Olha lá, primeiro eu preciso dizer uma coisa, até porque vez por outra eu sofro ataques, o Alfredo sofre ataques. Do ponto de vista político, da minha trajetória política, eu poucas vezes encontrei uma relação de lealdade e de cumprimento de compromissos como eu encontrei com o deputado Alfredo Nascimento. Ele foi absolutamente correto comigo em relação à eleição, em relação à liberdade que eu tenho para organizar o partido. O Alfredo podia ter dito lá atrás: olha, eu não te quero candidato, para de fazer isso, porque tu não vai ter legenda. Mas não, ele me dá o direito de procurar me viabilizar. E é o que eu tenho feito. Procurar me viabilizar como? A minha estratégia principal é a estratégia do conchavo, do conversa com o político daqui, do partido ali? Não. Eu tenho procurado me viabilizar na aliança que no fundo vale, que é a aliança com as pessoas. Eu tenho procurado mostrar para as pessoas que existe um caminho diferente, que representa o sentimento delas de hoje e que o apelo delas seja tamanho que não tenha como você segurar essa onda, esse desejo de algo diferente. Eu vou dizer uma coisa, com todo o valor que tem todos os quadros da política tradicional do Amazonas, com todo o valor que tem o senador Eduardo Braga, qualidades e defeitos, o ex-governador amazonino, qualidades e defeitos, o deputado Davi Almeida, o deputado Silas Câmara, todos que pretendem ser candidato, eu tenho certeza que o sentimento do Amazonas seria de muita frustração se só nos sobrasse escolher entre dois candidatos viáveis desses que já governaram tantas vezes o nosso estado. O Amazonas quer ter a chance de escolher algo diferente. Não algo diferente que vem para a eleição só para marcar posição, mas algo diferente efetivamente com viabilidade eleitoral, com viabilidade de ganhar a eleição. Eu espero que o Amazonas não viva esse sentimento de frustração no futuro próximo. Agora, há pouco também, quando o senhor falava da questão econômica e dos compromissos que o novo governo tem que assumir em relação a isso, o senhor falou de várias ações que foram tomadas pelo governo Mello, né, que eu entendo como críticas, e o próprio governo interino, que era a base do governador José Mello, também tomou uma série de atitudes contrárias à política, à condução que ele vinha dando administrativamente para o Estado. O grupo já não estava satisfeito com a gestão Mello? Olha lá, eu como cidadão posso emitir algumas opiniões. Eu não tinha mandato, por sinal não tenho mandato desde 2014, e eu acho que eu já falei até isso numa entrevista aqui, faz um bem danado. Todo político tinha que passar um tempo sem
sem mandato, não é só que emagrece não, você está dizendo que eu emagreci, não é só que emagrece não, faz um bem danado. Faz bem não ter assessores para resolver tudo? Não é faz bem não ter assessores, faz bem não ter uma série de benesses que um mandato dá, né? Então, eu em 2018, por exemplo, eu tinha um plano de vida. Quando eu saí da eleição em 2016, 2017, eu tinha um planejamento que eu estava tocando. Eu reabri meu escritório de advocacia, eu fiz alguns investimentos na área de empreendedorismo, na área empresarial. Eu voltei para o banco da escola, fui estudar gestão pública, relações internacionais. Eu faço relações governamentais, eu faço hoje o MBA na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, que me obriga a passar sábado lá, sábado aqui. Eu vou viajar esse final de semana, porque sábado que vem eu vou para São Paulo estudar. Então, eu fiz um caminho, pegar minha filha na escola todo dia, né, fazer o supermercado de casa, ter tempo um pouco para outras coisas, retomar minha atividade esportiva, e aí a política vai e enfia a gente nisso. Então, como cidadão, eu posso dizer que aí não tem como negar que existem uma série de medidas que foram tomadas pelo governo anterior, que inclusive muitas delas refletiram na minha campanha para prefeito. Por exemplo, vou citar um exemplo, o aumento da alíquota de ICMS, aquilo é um erro. Num momento de crise, você aumentar a alíquota de imposto, isso é um erro. Outra coisa, quebrar o elo de relação de confiança com o servidor público. Tem hora que o governo tem que tomar medida impopular. Se não dá para fazer determinada coisa, diz que não dá. Mas não diz que dá e depois não cumpre, porque gera uma instabilidade no serviço público, que quem sofre é menos o governante e mais o cidadão lá na ponta, porque o servidor está insatisfeito e o serviço prestado para o cidadão lá na ponta. Chamaram uma coletiva para anunciar o fim de unidades de saúde e no final não fechar as unidades de saúde. Então, foram os erros que foram cometidos. Agora, não foram erros cometidos pelo ex-governador. Todo governador tem acertos e erros. E, obviamente, que quem está fora da vida pública erra menos, né? Porque está fora da vida pública, não toma decisões. Então, é difícil você ficar julgando sem estar ali. O deputado Davi Almeida tem empreendido, e isso eu disse na nossa reunião do partido, e digo por onde eu ando, há uma tarefa que é anterior para todos os homens públicos que têm responsabilidade com esse Estado. Há uma tarefa que é anterior ao desejo de qualquer um de ser governador ou de querer saber quem vai ser o governador, que é garantir que esse período de transição seja feito sem sobressaltos. É dar governabilidade ao governador interino, garantir que não haja interrupção da continuidade de serviços públicos, que não haja crise institucional entre os poderes, ou seja, garantir que a crise econômica não se aprofunde por conta de um governo que tem dia para acabar e o dia é muito curto, né? O dia marcado para acabar, ele é muito curto. Então, essa é uma tarefa anterior ao desejo de disputar a eleição. Ter responsabilidade com o futuro do Estado, dar governabilidade, porque tem gente que joga para que a gente entre ou volte para o caos. Porque no caos aí o cara vira, vou ajudar o Estado, eu estou voltando para salvar o Estado. Não, o nosso Estado vive um momento difícil? Vive. Mas o nosso Estado é formado por gente trabalhadora, por uma base econômica sólida, por um parque industrial sólido, por uma economia muito concentrada na Zona Franca, mas diferenciada porque a Zona Franca faz com que o comércio seja muito forte. Então, não é um Estado qualquer, não é um Estado que quebra no estalar de dedos, com um povo trabalhador, cheio de energia, cheio de vontade de fazer voltar a crescer. Então, eu penso assim, é óbvio que o governo anterior errou, e é óbvio que o governo interino está tentando acertar no que errou. Agora, o principal erro histórico dos governos do Estado do Amazonas, aí tem a ver com não entender que sem desenvolvimento econômico, que sem retomada do crescimento não tem saída. Esse é um erro histórico. Por que eu digo que ele é histórico? Porque nós pegamos financiamentos, endividamos o Estado para construir a arena, mas nós não endividamos o Estado para construir um porto decente, nós não endividamos o Estado para fazer uma malha rodoviária, para ter uma ligação rodoviária com o resto do país, nós não endividamos o Estado para resolver definitivamente a instabilidade e o preço da geração de energia aqui, para resolver definitivamente a baixa qualidade e o preço dos serviços de comunicação, em especial a internet. Então o nosso custo para produzir aqui ele é muito alto, porque não tem porto, não tem energia, não tem internet, não tem estrada. Então, pois é, agora isso é uma coisa que os governantes
Não estão nem aí depois que se elege, né? Nem aparece não é falado em campanha. Aparece no discurso em campanha, mas depois disso todo mundo esquece. Vamos lá, vamos ser verdadeiros. Eu nunca vi isso aparecer em campanha. Eu nunca vi ninguém falar disso em campanha. Em campanha o cara diz que vai terminar a ponte, que vai construir a arena, que o Brasil que vai ter Copa, que vai fazer o terceiro ciclo, que vai fazer Zona Franca Verde, que vai fazer não sei o quê. Eu nunca vi ninguém falar o seguinte, dizer o seguinte, eu vou ter uma obsessão. Se eu pudesse três ter... coisas, Marcelo, são os pontos que são sempre discutidos com a classe empresarial, por exemplo, com o setor industrial, as comunicações, o transporte, né? Mas o Estado não faz nada. E aí, passada a eleição, fica na mesma, né? Os empresários estão cobrando sempre isso e a gente não vê nenhuma resolução, né? É porque o diálogo não é verdadeiro com o setor empresarial. Olha, se você me perguntar hoje, um dia desse me perguntar, pô, se tu for governador, o que tu vai fazer logo? Chamar quem produz. Meu amigo, o que é que eu preciso fazer para tu voltar a produzir? Porque quando tu voltar a produzir, tu vai voltar a abrir novos postos de trabalho, isso vai gerar emprego, vai aumentar o consumo. É um ciclo. Eu não sou economista, né? Mas não precisa ser economista para entender esse ciclo. E fazer o que precisa ser feito. Quer ver uma medida que pode ser feita? Por que ao invés de aumentar a alíquota de ICMS, eu não posso dar um degrau abaixo de alíquota de ICMS a cada 100 novos postos de trabalho gerados pelo segmento? Ou 1000 novos, eu não tenho essa conta. Então, se você crescer, se você empregar mais, você tem uma quedazinha na alíquota do imposto. Isso estimula o crescimento. Isso estimula por um mecanismo de aferição óbvio. E tem mais, isso tem outro efeito. Porque o cidadão desempregado, ele é um cidadão muito mais caro para o Estado. A máquina pública precisa gastar muito mais com ele. Um cidadão que tem um trabalho, ele pressiona menos a máquina pública. O cidadão que tem um trabalho, ele deixa de pressionar a máquina pública em setores inimagináveis. Ele se alimenta melhor, ele constrói o banheiro dele, que era uma fossa, ele transforma num banheiro com esgoto, portanto ele gasta menos na saúde. Ele compra um livro melhor para o filho dele, ele melhora o processo de formação do filho dele. Ele está desempregado, e aí você tem uma relação que é sempre direta, aumento do número de desemprego e aumento dos índices de violência. Então, quanto mais emprego, menos violência. Então, o desafio é gerar emprego. Fazer o Estado voltar a crescer para gerar emprego. Sem isso, nós não temos saída. Teve uma mudança muito grande entre o governo Mello e o governo interino, assim, do meu ponto de vista, bem radical, até porque o governo Mello vinha de um discurso que era preciso reduzir custo, cortes, para se garantir que o funcionamento básico do Estado, né, para que as coisas mais básicas não tivessem que parar de vez. E vinha sustentando esse discurso nas suas ações, chegou até a desagradar muitas vezes o grupo político, inclusive durante a sua campanha, né? O interino assumiu e anunciando aí uma gestão estratégica para a área da saúde, inclusive com aditivos em vários contratos do Estado. O que o senhor acha a respeito disso? Será que essa medida ela é realmente necessária ou ela é preocupante para um governo que vai durar tão pouco tempo, como o senhor falou, né? Tem um prazo de validade? Primeiro, eu acho que tem duas causas para essa percepção do movimento de mudança. A primeira causa é que o Estado apertou muito o cinto nos anos anteriores. E apertou muito o cinto nos anos anteriores sob a lógica tradicional da política do Amazonas, que é apertar o cinto nos anos não eleitorais para ter folga de caixa nos anos eleitorais. É assim que o governo do Amazonas e que a Prefeitura de Manaus é governada desde 1982, que é de quando a minha memória tem registro histórico. De 82 para trás eu não lembro porque eu era muito novo. Não é assim? Apertar o cinto fora do período eleitoral para ter folga no período eleitoral. O governo Mello mesmo já estava soltando, já estava anunciando uma série de medidas, de promessa de convênios com o interior, então, já estava se preparando para a candidatura dele ao Senado. E o segundo efeito é um efeito mesmo de velocidade. É como se você desligasse uma chave e ligasse outra. Você desligou a chave de um político forjado naquela forma tradicional, lenta, paquidérmica, que valoriza a máquina pública, para um político mais moderno, mais ágil, mais conectado com esse tempo. Tem esse efeito também. Está na cara a diferença também
da forma de governar, né? Muito mais ágil, muito mais energia, mas não quer dizer, não estou aqui fazendo nenhum julgamento para trás ou para frente. O que eu estou dizendo é que essa troca de chave que aconteceu na troca do governador Melo para o Davi é uma troca de chave que tem que acontecer daqui em diante na política. A troca de chave para algo mais veloz, mais moderno, mais conectado com esse tempo, mais ágil. Ok. Marcelo, nossa entrevista... Eu queria destacar aqui também, a gente teve vários comentários aqui, várias pessoas participando, né? Vai ser difícil nesse momento citar todos os nomes, como vocês botaram todo tipo de comentário, a favor e contra o senhor, mas alguns colocaram questionamentos em relação a essa questão das suas alianças com políticos que também estão envolvidos na Lava Jato. E o senhor aqui em alguns momentos citou a importância de se ter um candidato que não esteja enrolado, né, com o nome envolvido nesses escândalos de corrupção. O Valmir estava contando uma história que eu acho que responde isso. Antes, de começar o programa, o Valmir estava dizendo de uma manchete de um jornal que estava dizendo assim: Emily esconde que a irmã já foi presa, né, que a mulher do BBB. O que a mulher do BBB, crimes ou desvios de conduta não se transferem para outras pessoas? Quem está em julgamento sou eu. Eu tenho uma vida pública correta. Quem tem qualquer denúncia na Lava Jato tem que responder, e vai responder. Por isso que eu acho e vejo muita consciência nas pessoas do nosso grupo, de que quem está envolvido nisso precisa recuar um pouco para se explicar, para se defender, para lá na frente se viabilizar eleitoralmente. Essa eu penso que deveria ser a conduta de todos. O cara devia se afastar para se explicar, e depois ele volta, da vez para outra. O partido tem outros quadros, o próprio PMDB tem outros quadros, o PSD tem outros quadros, o PR tem outros quadros. Então, primeiro isso, e eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Olha lá, o Alfredo, a gente já julgou muito o Alfredo e tal. Aí o Alfredo foi crucificado durante um bom tempo por alguns processos que ele tinha no STF, eram 3, 2 estão arquivados, não estão arquivados por decisão do STF, estão arquivados por pedido de arquivamento do próprio membro do Ministério Público que fez a denúncia e que depois não encontrou as provas suficientes. Não sei o que vai acontecer no final dessa história. Tem coisa muito consistente, tem coisa muito cabeluda nessa história toda da Lava Jato. Agora não dá para querer transferir para outro o que alguém porventura desviou de conduta. Quem está em julgamento, pelo menos aqui nessa entrevista, se eu for candidato, sou eu. E todo mundo que mora em Manaus sabe a minha vida, sabe o tamanho da minha vida, sabe o que eu faço, sabe com que eu vivo, como eu vivo, em que condições, e não tem nada na minha trajetória de vida pública. Fui vereador, fui secretário, fui deputado e passei na minha vida pública com todas as minhas contas aprovadas, com uma vida correta, e quero emprestar isso para o futuro do nosso Estado. Eu concordo com o senhor que em teoria não se transforma, mas a gente sabe que na prática o senhor próprio carregou esse peso na eleição passada, na campanha passada de transferência de problemas do governo Melo, que inclusive não estava exatamente, né, ali ao seu lado em vários momentos, mas o senhor pagou esse preço. Olha lá. Agora, minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que essa estratégia ela deve ter servido de aprendizado para o senhor em alguma medida, né? O senhor acha que essa estratégia vale a pena? Atacar na Lava Jato, sendo que o senhor vai ter, possivelmente, no seu palanque pessoas assim? Envolvidas também, investigadas? Mas também? Eu não ataquei ninguém na Lava Jato. Não, o senhor tá assumindo um discurso, não só aqui no Amazonas Atual, mas em outras entrevistas também, defendendo que há necessidade de renovação e de pessoas que não estejam nesse risco de repente vir uma operação, né, e serem atingidas em plena campanha até, né? Então pronto, não tem nenhum risco desse comigo. Ok, mas essa estratégia é interessante desse ponto de vista, que a gente tem nessa entrevista aqui bem rápida, uma série de reações que já vão lembrando esse apoiamento. Né? É absolutamente natural que os entusiastas da candidatura de quem é vinculado à Lava Jato tentem usar esse argumento. É natural, é do processo político, é uma disputa natural, eu encaro isso com a mais absoluta naturalidade. Eu acho que quem está lá tem que se responder. Só que quem está... O que eu quero dizer, assim, por exemplo, para ser uma forma muito clara, quem está na Lava Jato e corre o risco de ser condenado e de ser preso na Lava Jato, não pode submeter o Estado do Amazonas a isso. Porque imagina, o Estado do Amazonas acabou de eleger um governador e acabou de ter um governador cassado.
Imagina a gente eleger um novo governador e ter que trocar de novo. Por conta de uma condenação, por conta de um acirramento dessas questões. Então, se alguém do meu grupo que está envolvido na Lava Jato fosse candidato a governador, eu faria o mesmo alerta. Não dá. O Amazonas não merece mais um período de instabilidade. Não merece. Vai fazer mal para a gente. Imagina trocar mais um governador. Imagina a gente correr o risco de ter 4 governadores em 1 ano e meio. Quem aguenta isso? Ninguém aguenta isso. Ok. Nós concluímos aqui nossa entrevista, agradecemos a presença do Marcelo Ramos, agradecemos também as pessoas que assistiram a nossa entrevista, que se manifestaram através de comentários, através de curtidas no vídeo, e o vídeo fica aí à disposição de quem quiser assistir desde o início, porque algumas pessoas começaram a assistir bem depois. Muito obrigado, Marcelo Ramos, Rosiane Carvalho, pela participação na nossa entrevista, e encerramos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.